A chamada está sendo gravada. Olá, graça e paz a todos. Vamos para mais uma formação, tá? Irei falar hoje sobre a introdução da Didaquê, um documento do primeiro século. Mas antes de que tudo, vamos pedir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, ilumine. Amém. Sem o Senhor, não seremos nada. Amém. Gente, iremos hoje falar sobre uma breve introdução de um documento preciosíssimo para a igreja, chamado de daqui. Vou espelhar aqui o material. Vamos lá. Momento. Ok. Vamos lá, gente. Introdução à Didaquê. A Didaquê, também conhecida como Instruções dos Doze Apóstolos, é um documento cristão primitivo do século I, que fornece informações valiosas para as práticas e a organização da igreja nos seus primeiros anos. Sou o professor Sérgio Marques e hoje vou dar uma breve introdução. Como todo mundo sabe, é uma introdução, não é uma aula completa dos 16 capítulos da Didaquê. Posso fazer essa aula? Posso, capítulo por capítulo. Tudo bem? Mas agora eu vou dar uma introdução para vocês conhecer esse documento preciosíssimo. E nessa introdução, vocês serão capazes de falar sobre a Didaquê, sobre esses escritos dos 12 apóstolos. Tudo bem? Vamos lá. Mas antes de que tudo, eu quero me apresentar, tá? Quem sou eu? Eu sou um leigo da Igreja Católica, tá? Sou professor, graduado em licenciatura em matemática e bacharelando em teologia. Pós-graduação em nível de especialização, conhecida como Lato Sensu, em educação matemática e psicopedagogia institucional. Também tenho pós-graduação em nível Lato Sensu, que é a especialização em teologia bíblica, Antigo e Novo Testamento, e teologia e história das religiões. Então, eu quero colocar isso aqui, não para mostrar os títulos, claro, mas assim, eu venho com uma base, não sou uma tábua rasa, você entende? E quem é o Sérgio Marques? Por que ele está explicando isso? Então, agora, fica aí, né, a minha apresentação. Tenho contribuição também, né, há mais de 10 anos como catequista para noivos. E escrevo também para a revista Catequista em Missão. É uma revista que o seu precursor, o criador dessa revista, é o professor Altieri Santos. Eu escrevo lá alguns artigos, já fiz alguns quiz bíblicos, e essa revista é uma revista internacional para os países que falam a língua portuguesa, rondadamente. Instrução à Didaquê. Essa introdução que eu irei dar a vocês, a partir
do primeiro capítulo, nós iremos ter uma base, né? E o que é a didaquê? Sou o formador, né, Sérgio Marques, e venho agora trazer para vocês uma coisa que muitas pessoas, muitos cristãos desconhecem. Vamos lá. Didaquê, a instrução dos 12 apóstolos, conhecida como o primeiro catecismo da Igreja Católica. Didaquê, grego, em grego, já está escrito em grego, didaquê, tá? Essa palavra aqui que eu vou grifar agora, ela está em grego, tá? Tem essa primeira palavra aqui, e sou professor da área de exatas, quem é professor de física conhece muito, ela aparece muito nos escritos matemáticos e física, que é o delta, né? A famosa fórmula de delta, Bhaskara e delta. Esse do lado aqui, né, é o iota, aí di. Aqui é um escrito grego, tá bom? E esse do outro lado aqui também é um delta. Costuma-se também aparecer em algumas fórmulas, né, em matemática e física. Quem estuda um pouco de matemática avançada e uma física, aparece muito. Mas, professor, delta aqui, esse triângulo, esse aqui também é delta, professor? É, esse delta primeiro aqui, ele é maiúsculo. Esse outro aqui é minúsculo. Aí você vê, né? É um escrito grego, você já forma aqui, né? Do iota, esse do meio, parece um i, e é representado como i. Aí di, delta, tem é equivalente a d, di, o outro delta, minúsculo, e o alfa, que é o a. Di, da, aqui é um xi, tá? Xi. E esse aqui, que parece um N, é o eta, 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 né? Aí fica didaquê, tá? Didaquê. Aqui já é um escrito grego. Didaquê. Tudo bem? Eu estou dando essa referência porque cada posição não coloco nada aqui à toa, tá bom? Então, vamos lá. Origem e contexto histórico do documento chamado Didaquê. Escrito no século I, a Didaquê é considerada uma das mais antigas obras cristãs após os escritos dos Novos Testamentos, tá? Nós sabemos também que o primeiro entre os 4 evangelhos que foi escrito lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, primeiro que foi escrito, o primeiro evangelho é o evangelho de Marcos. Mas no Novo Testamento já tem escritos mais antigos do que o evangelho de Marcos, que é os escritos de Paulo. Paulo que iniciou, né, o Novo Testamento, para quem não sabe aí, ele que inicia os escritos do Novo Testamento com o livro Tessalonicense. Tudo bem? Fica aí uma dica para vocês. Depois eu faço uma aula sobre a Bíblia, os escritos bíblicos e a sua cronologia. Tá bom? Tudo bem? Então, você vê aí, a Bíblia que é considerada uma das mais antigas obras cristãs, após os escritos do Novo Testamento, ali já, né, no primeiro século, datado no final do século I, por volta do ano 70 ao ano 100. Né? Essas datas aí, pelos estudiosos e pesquisadores, ela oscila muito, porque fica ali muito próximo, tudo bem? A autoria, que nós iremos falar sobre isso
um pouco mais à frente, tá bom? A autoria desse documento, né, ela é desconhecida, mas acredita-se que tenha sido um líder cristão primitivo, claro e evidente, né? Um líder ou mesmo uma comunidade cristã. Tudo bem? Então, o contexto da igreja primitiva. O documento reflete as práticas e ensinamentos da igreja cristã em seus primeiros anos, na construção ali da igreja, nos primeiros momentos, né? Fornecendo uma vislumbre único deste período crucial. Então, esse documento ele nos traz uma visão que ali eles tinha como um catecismo, com o que podia, o que deveria fazer nessa situação, tá bom? É o que nós iremos aprender nessa introdução, tá? Vamos lá. O que é e o que se trata esse documento? Trata-se do primeiro catecismo de que se tem notícia. É um texto de grande importância, a ponto de muitos, na antiguidade, o terem considerado inspirado, mostrando muito fiel à vida interior das primeiras décadas da igreja. As práticas mais comuns e a maneira como as comunidades cristãs mais antigas era administrada. O que é que ele quer dizer com isso? Esse documento ele está ali, né, para regir algumas leis, como também nós tratamos que é o primeiro catecismo da Igreja Católica, e temos também o catecismo, esse catecismo amarelo, né, que foi promulgado pelo João Paulo II na década de 90, em 1992, se não me falha a memória, e ele segue um padrão da Didaquê, né? A Didaquê é dividida em 4 partes, assim como o nosso catecismo, né? Esse catecismo amarelo é dividido em 4 partes. Olha que coisa interessante, não fugindo ali, né, da essência. Tudo bem? Vamos lá. A descoberta do documento. Olha que coisa interessante. A descoberta do documento. Em 1973, o metropolitano grego de Nicomédia, Filopeu Baianos, encontrou em uma biblioteca do Mosteiro do Santo Sepulcro, em Constantinopla, um rolo de manuscrito em grego. Ou seja, esse rolo estava lá feito, estava escrito tudo em grego. O seu original é em grego. Entre os vários manuscritos, achavam-se um dos documentos mais importantes da era apostólica, com o título de daqui, os ensinamentos de Deus apóstolos, as instruções, a doutrina, né? Só em 1883, 10 anos depois, olha, de sua descoberta, deu-lhe a primeira edição, 10 anos depois de sua descoberta, né? Aí você vê aí, depois de 10 anos, eles fizeram a sua primeira edição. Gente, isso aqui é valioso. Nós estamos aqui tendo a introdução de um documento que era ali usado pelos próprios apóstolos e suas comunidades, a primeira igreja que Cristo fundou, a Igreja Católica. Vamos lá? Eu vou falar um pouco aqui sobre o autor, sua datação, tá? E o lugar, tá bom? Vamos lá. Essa introdução vai ser fantástica. Se você tiver esse documento ali daqui, em uma tardezinha você lê ela, fácil, fácil, tá? É poucas páginas, né? Para quem tem esse livro aqui, ó, Padres Apostólicos, o volume 1,
o número 1 dele, vou colocar aqui, vamos ver se vai dar para vocês verem aí, é o número 1, tá? Ó, Padres Apostólicos. Ele fica na página, você consegue ler ele lá com algumas explicações perfeitas, tá? Já começa a partir das páginas, porque tem a introdução da página 335 até a página, deixa eu pegar aqui para não errar, né? 335 até 360, certo? Dá para ler rapidinho ali, e com essa introdução você vai ter uma visão ampla, né, do que está lendo, tá? Agora vamos lá. O autor, já vim falando logo no início do nosso vídeo, que o autor é totalmente desconhecido. Redigiu o texto em grego. Ele foi escrito, o original dele, a escrita é em grego, em um estilo simples e claro, com método e boa harmonia entre as diversas partes. Muitas teorias foram apresentadas a respeito da autoria, mas todas não passam de suposições. Ou seja, eu vejo aí alguns vídeos, né, para eu estudar esses documentos. Eu não vou falar de um documento que eu não li, primeiramente. Eu li, vi vários vídeos, vi os vídeos contra, as favor. Então, foi uma pesquisa. Li algumas dissertações, tá, sobre, e percebi o seguinte: alguns grupos, né, que pegaram e leram, falam, acha, o me diz. Então, o que é o real da autoria dele? O que falar sobre a autoria, você vai ficar sabendo. É autor desconhecido, claro e evidente. Quem fez ali não dá para dizer que foi os apóstolos, mas sim, algum judeu cristão. Agora, por que, Sérgio, você disse que algum judeu cristão, né, se converteu ao cristianismo? A forma da escrita. A forma da escrita. Mas foi alguma comunidade cristã, foi algum cristão que veio fazer isso aqui, para ter um segmento dentro das igrejas do primeiro século e segundo século também, né? Então, a data, vamos lá, a data, né? O porquê oscila muito ali a data. Vamos lá, entenda. Também são divergentes as opiniões a respeito da data da sua composição. Alguns autores e analistas defendem que a Didaquê pode ter sido escrita entre o ano 70, bem provavelmente, né, depois da destruição, né, do Templo de Jerusalém, ao ano 120, ali no início do segundo século, tá bom? Outros defendem que aproximadamente em um período mais restrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Primeiramente, eu vou explicar algumas coisas aqui, porque quem vai ver esse vídeo, tanto uma pessoa que estuda a Bíblia, que estuda documentos, mas tanto também pessoas leigas, que não têm muita intimidade em relação aos estudos teológicos da Igreja Católica. Então, quando se diz depois de Cristo, não é depois da sua morte e ressurreição, não, gente. Depois de Cristo é do ponto de nascimento, o ano 1, certo? Sabemos que tem uma divergência na contagem do ano, né, com um, oscilando um erro de 4 anos, isso aí fica para outro momento eu explicar isso aí, certo?
que se eu falar que nós não estamos no ano 2025, né? Estamos um pouco a mais, com um erro aí de 4, 5 anos. Mas isso fica para outro momento. Interessante, né? Interessante. Mas vamos lá. Temos aí uma proximidade, como eu falei, depois de Cristo, a partir do nascimento, né? Até os dias de hoje. Tudo bem? Então, tem aí uma proximidade entre essas duas datas. São pesquisadores que ficam analisando o tempo, linguagem da escrita, né? Qual foi o ano, qual foi o momento que usou alguns momentos da linguagem da escrita. Então, o que é que acontece? Você nota ali que as duas datas que eu coloquei aqui e a do início que está lá, ela apresenta oscilando ali, né, já ali no meados do primeiro século, indo para um pouco no início do segundo século. Isso é muito bom, estava ali entre os apóstolos e a construção da igreja. Tudo bem até aí? Vamos lá. Agora, o lugar de composição. O lugar de composição não se sabe também, mas o mais provável, olha, veja bem, o que tem sido escrito ou na Síria, ou na Palestina, ou no Egito. Fica aí oscilando nesse triângulo aí amoroso. Tudo bem? Vamos prosseguir. A estrutura e o conteúdo da Didaquê. Gente, eu vou falar, como eu disse para vocês, é uma breve, é uma introdução, tá? Fica aí um vídeo para você quando ler e tentar entender. Então, vou focar em alguns tópicos, né? No primeiro capítulo fala sobre os dois caminhos, tá? Vou focar um pouco também na Eucaristia. Olha que coisa interessante você imaginar e o que iremos falar é desse alimento já no primeiro século, a Eucaristia, né? Vocês vão ficar fantásticos nessa aula, vai ser fantástico. O batismo e o jejum. Agora, nesse período de quaresma, né, que nós iremos entrar, 40 dias, está aí a prática do jejum, que já vem também, já lá do primeiro século, no cristianismo. Né? Então, os dois caminhos, o caminho a seguir, a obra apresenta uma reflexão sobre os dois caminhos, o da vida e o da morte, orientando aos cristãos a viverem conforme os ensinamentos de Cristo, praticando o amor e a justiça e a humildade. Na Eucaristia, é o alimento diário do cristão. Entenda, esse é o nosso alimento. Olha que fantástico você saber que no primeiro século a palavra Eucaristia já era usada como um alimento diário do cristão. Né? A Bíblia que traz uma das primeiras descrições sobre a celebração eucarística na igreja primitiva, enfatizando a ação de graças e a importância da unidade na fé. Agora, entenda, gente. Eu acho interessante que você vai abrir alguns vídeos, né? E vai ver algumas pessoas de algum grupo, que não seja católico, não vai frisar isso. E quando eu fazer essa análise, para mim, ele não tinha lido a daqui. Ele diz o quanto é importante. Mas eu analisei todo o vídeo e eu vejo que esse grupo religioso, todos os grupos religiosos que não seja católico, eles não leram a Bíblia aqui. Vou deixar nesse meu pensamento que eles não leram, porque ele não dá ênfase à Eucaristia, não vai dar ênfase no batismo, vai ser algo interessante, né? Porque há muito tempo eles batem nessa tecla sobre a imersão dentro do batismo,
de outras religiões, onde a Igreja Católica fala sobre o batismo também, tanto da imersão como da expersão. Ou seja, está na Didaquê, já no primeiro século. Você entende isso aí? Eu fico analisando. Pessoas que dizem, estudiosos de documentos, não falaram sobre isso, não. E nem dá ênfase. Interessante, né? Eu acho que nem ler a Didaquê direito, ou não compreender. Nem iremos também falar sobre a prática da caridade e o jejum. Exorta os fiéis a praticarem a esmola, o jejum e a oração, demonstrando o amor ao próximo e preocupação com os mais necessitados. É o que nossa igreja hoje tem essa preocupação. Olha que coisa interessante, até aqui aprender algo valioso para a nossa fé católica e se aproximar cada vez mais pessoas que estão chegando agora na Igreja Católica e dizer, rapaz, a mais próxima é ela, a Igreja Católica, a Igreja verdadeira. Mas dê um tempo, vamos continuar, certo? Vamos lá. A Didaquê, como eu já vim falando, ela tem 16 capítulos, tá? Pode ser agrupado em 4 partes. Como eu já falei, o catecismo que nós temos, que foi promulgado em 1992 pelo João Paulo, Santo João Paulo II, também ele é dividido em 4 partes. Gente, a igreja tem a sua continuidade diante dos apóstolos, né? Esse documento, tá? É um documento valioso, nos traz já a pensar quem é realmente a verdadeira igreja e nos tira qualquer dúvida em relação a alguns questionamentos que existem. Vamos lá? A primeira parte da Didaquê, do primeiro capítulo ao sexto capítulo, primeira parte de teologia moral, a segunda parte de instrução litúrgica e sacramental, olha aí, tá? E terceira parte de ordenação disciplinar. E a terceira parte, ela vai do capítulo 11 ao capítulo 15, né? A segunda eu já falei, do capítulo 7 ao capítulo 10, mas a última parte é apenas um capítulo, que é o capítulo 16. Perseverar para o dia final, o dia da prova. Tudo bem? Vamos lá. Olha, gente, eu fiz uma leitura da Q e fiz umas coisas interessantes. O nosso catecismo da Igreja Católica, o catecismo amarelo, né, esse que João Paulo II, Santo João Paulo II, promulgou, ele é dividido em 4 partes, mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem mais de 3.000 citações bíblicas. Você sabia disso? Mais de 3.000 citações bíblicas. E quando eu fiz essa análise com a Didaquê, eu tive a curiosidade de quantas citações bíblicas a Didaquê tem. Olha que não é coincidência. Gente, tanto a Didaquê tem citações bíblicas, como o catecismo da Igreja Católica. Do primeiro capítulo ao 16, todos são citações bíblicas. Eu fiz a marcação aqui, eu fiz algumas marcações, senão a gente não ia terminar hoje, né? Como eu disse, eu dou essa aula aí capítulo por capítulo. Então, vamos lá. Ela é mesmo bíblica?
esse catecismo rege as palavras da Boa Nova? Vamos ver. Os dois caminhos. Eu fiz aí o capítulo 1, no versículo 1 da Didaquê. Existem dois caminhos, tá lá, na Didaquê. Eu estou aqui até com o livro e o documento, tá bom? Aqui. Existem dois caminhos. Um é o caminho da vida e o outro é o caminho da morte. A diferença entre os dois é grande. Aí você se pergunta, onde está isso na Bíblia? Preste atenção. Eu fiz a pesquisa pela Bíblia de Jerusalém, tá? Em Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 14. Que justamente se você abrir a Bíblia de Jerusalém, vai estar lá os dois caminhos. Interessante, né? Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Olha, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Porque lá na Didaquê diz o seguinte: há uma grande diferença entre os dois. Tá? Aí, continuando na Bíblia aqui, ó, você já consegue, né? Você já consegue aqui, ó. E muitos são os que entram por ela. Por ela quem? Pelo caminho, né? Que conduz à perdição. São muitos. No 14, ele continua. Estreita, porém, é a porta e a apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que os encontram. Também tem citações em Mateus 7, 21, 23, que eu não vou falar, eu posso dar essa aula, capítulo por capítulo, com o paralelo da Bíblia. Olha que interessante. Assim também o evangelho não, o catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, que foi promulgado pelo santo João Paulo II, ele também tem as suas citações bíblicas, como eu já falei, mais de 3.000 citações bíblicas, né? Agora, o interessante, ele é o documento, a Didaquê, agora chegando aqui na Didaquê, ele é o documento, o único documento que fala sobre a proteção da vida, ou seja, é contra o aborto. Pela primeira vez, você encontra um documento antigo. Olha aí, né? A proteção da vida, né? Que promulga aí, diante do seu contexto, do capítulo 2, segundo mandamento da instrução, né? Não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique, não roube, não pratique a magia, nem a feitiçaria. Agora, o ponto principal: não mate a criança no seio de sua mãe, e nem depois que ela tenha nascido. Ou seja, olha a proteção aí. A proteção à vida é sobre o aborto pela primeira vez. Gente, esse documento, ele é muito valioso. Ele é muito valioso. Né? Você diz aí, tem muitas pessoas, não, mas eu tenho o direito de tirar. A igreja é a favor da vida. Aqueles que é contra a vida não faz parte da nossa igreja. Gente, é forte isso, é duro, infelizmente. Tem pessoas que promulgam a proteção, né? a, a questão de ser favor ao aborto, na verdade, então se afastar dessas pessoas. Não é verdade?
Vamos continuar, né? E ele fala aqui também as raízes do mal e do bem. E ele diz assim no capítulo 3º da Didaquê: Filho, procure evitar tudo aquilo que é mal e tudo que se parece com o mal. Não seja colérico, porque a ira conduz à morte. Gente, devemos se afastar de tudo aquilo que é o mal, que produz o mal, que reflete o mal, certo? Olha que coisa, isso na diga que nosso catecismo da Igreja Católica, o catecismo de João Paulo II, esse catecismo é ele que nós devemos estar em mãos. Olha de onde ele veio. Quem fez esse catecismo dos dias de hoje foi um santo João Paulo II. Outro não há. Outro não há. Ele é um segmento, esse catecismo é um segmento já da doutrina dos apóstolos. Vem daqui também. Olha a necessidade. Gente, vamos lá. Vamos dar andamento. Tá boa a aula, tá fantástica, né? Mas tem coisas novas por aí. Vamos lá? Quando eu falei da proteção à vida, que é o primeiro documento, é o documento mais antigo que podemos ter em mãos, que a igreja tem, né? Isso é ouro, é valioso, é deixar os questionamentos dos dias de hoje, né? A igreja é a favor, é contra, sempre. Isso é olhar no catecismo. O que a igreja fala? E quem é a igreja? A igreja, é a igreja de Cristo com os apóstolos. Não há outra. Então, todos que estão aqui, os bispos, são seguidores desses apóstolos. Não há outro. Né? Não há outro. Então, vamos lá. A proteção à vida. Segundo mandamento da instrução. Né? Isso é no capítulo 2. Não mate, já vim comentando isso aí. Não cometa adultério. Não corrompa os jovens. Não fornique e não roube. Não pratique a magia e nem a feitiçaria. Gente, olha. E aí vem a parte principal. Não mate a criança no seio de sua mãe, e nem depois que ela tenha nascido. Então, batemos o martelo. Proteção à vida. Vamos falar agora sobre o batismo. Agora o negócio vai pegar. Veja, o que é que o primeiro documento nos traz? O primeiro documento, isso é valioso, né? O batismo, imersão ou aspersão. Um grupo, até nos dias de hoje, questiona, atenção, foca aqui agora, foca aqui. Uns grupos religiosos, eu não estou falando grupos cristãos, grupos religiosos, diz assim, o batismo tem que ser imersão, ou numa piscina, né? Ou em um rio, onde a Igreja Católica vai fazer as práticas dos apóstolos, porque vem dos apóstolos, olha que interessante, já fazia a prática da expressão. Vamos lá. Capítulo 7 da Didaquê. Quanto ao batismo, faça assim. Depois de dita todas essas palavras, batize em águas correntes. Opa, beleza. E em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Gente, essa é a fórmula do batismo. Tem alguns batismos que não são válidos de outros grupos religiosos. Tudo bem? Porque não praticou a forma. O batismo é muito importante para o cristão. Chego já lá. E aí, continua no segundo versículo da Didaquê. Se você não tiver água corrente,
batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Gente, a gente tem essa prática já dos apóstolos. E é criticada por os grupos religiosos, não quero dizer aqui quem são as religiões, quase todas, né? Porque a gente usa essa prática. Ela critica a própria Igreja de Cristo, né? Agora vamos lá, interessante. Muitas vezes eu me deparo com pessoas de grupos religiosos que lê ou reflete palavras de estudos manipulados de religiões e diz assim: Jesus se batizou quando era grande, porque você batiza criança. Muitas vezes eu fiquei calado, porque eu percebo que não tem conhecimento essa pessoa. Primeiramente, vamos lá. O batismo de Jesus, que João Batista batizou Jesus, não é o nosso batismo. Você sabia disso? Você sabia disso? Os grupos religiosos estão aprendendo isso agora, mas fazia heresias até com o batismo. Tem que se batizar quando é grande, e o batismo é a eliminar os pecados. Aí, quando queria proteger a igreja católica, dizia assim, mas Jesus não tinha pecado. Não, essa fala está totalmente errada. Tudo bem, eu vou considerar até a fala, porque realmente o batismo de João Batista era de purificação. Era um pouco do reflexo do batismo judaico, de purificação. É por isso que ele diz: eu não sou digno de batizar você, era para eu ser batizado por você. Mas houve a necessidade, Jesus mesmo diz que tem que se cumprir a profecia. E João Batista não batizou Jesus em nome do Pai, no seu nome do Espírito Santo, não. Ali desceu em forma de pomba o Espírito Santo sobre o Messias, se cumprindo, se cumprindo a profecia. O nosso batismo já é o batismo de Cristo, que Cristo deixou com os apóstolos. E que não é o batismo de Jesus que João Batista batizou. Olhe agora como é que fica, né? Que está em Atos dos Apóstolos. Que ele manda batizar na fórmula, tem essa fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante. Então fica aí. Quem vier falar do batismo, não, Jesus se batizou quando era grande. Sim, mas o meu batismo não é o batismo de Jesus que o João Batista, ou seja, o meu batismo não pertence mais ao João Batista. O meu batismo é de Cristo, que batizavam na forma. A aspersão aqui, ele diz bem claro, se não tem água, se não tem rio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso batismo é um selo. E que selo é esse? Como filho de Deus. Então, o batismo tem que ser imediato. Um dia eu vou dar aula só sobre batismo, porque tem que ser imediato. Se deseja ser batizado, tem que ser imediato. Aí a criança tem que ser imediato, porque o nosso batismo é um selo, sendo filho de Deus. Ok? Olha que beleza. Olha que lindo. Vamos a mais. Gente, já estou quase encerrando essa pauta, né? O que eu irei falar agora sobre a Eucaristia do século I. Gente, atento nessa aqui. Se você achou fantástico sobre o batismo, se alegre porque está na igreja verdadeira, na igreja de Cristo, a igreja católica apostólica romana.
Vamos falar agora sobre a celebração eucarística, que está no capítulo 9. Celebre a Eucaristia assim. Diga, primeiro, sobre o cálice. Por que eu parei? O que é que acontece na nossa igreja? Na missa. Sobre o cálice. Gente, quem está assistindo isso aqui agora, não, eu estou rindo, sabe por quê? Eu estou muito alegre, muito feliz por estar na igreja do Cristo. Sobre o cálice. A gente tem um cálice. A tua igreja tem. Ah, vai comprar um, é? Tudo bem, compra lá. Vamos continuar. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti, glória para sempre. Depois diga sobre o pão partido. Vou falar sobre esse pão, hein, do século I. Vocês vão ficar atentos. Fica atento até aí. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti, glória para sempre. Da mesma forma como este pão partido havia sido semeado sobre as colinas. Gente, quando eu falo, eu tenho um curso aqui, uma formação só sobre a Eucaristia, sobre esse pão. Foi reconhecido, continuando aqui, foi reconhecido para se tornar um, assim também seja reunido a tua igreja desde os confins da terra, no teu reino, porque teu é o poder e a glória por Jesus Cristo para sempre. Que lindo, né? Ah, Sérgio, mas espera aí. Ainda define não a Eucaristia. Ó, ele está falando da Eucaristia. Da Eucaristia. Já está em grego. Eucaristia. Certo? Mas vamos lá. Preste atenção. Vou dar andamento à Eucaristia. Eu estou com um dos escritos mais antigos, documentos de Santo Inácio de Antioquia. Ele nasceu aproximadamente no ano 35. Veja bem, Santo Inácio de Antioquia. Inácio, oriundo de Antioquia, seu nome deriva do latim Gine, fogo, e natus, nascido. Ignácio, fica Ignácio, homem nascido do fogo, ardente, apaixonado por Cristo. Ele se converteu, Santo Inácio, pelos documentos antigos. Gente, eu não estou trabalhando da edição, não. Estou trabalhando documentos antigos. Se alguém tem algum documento para inferir esse documento, mostra aí. Eu quero que mostre. Agora, por que eu digo isso? Só para dizer o seguinte: estou caminhando na igreja verdadeira, na igreja de Cristo. Então, qual é o teu documento que tem aproximadamente alguém que escreveu e fala sobre o assunto? Não tem. É tua tese, a tese de alguns seguidores religiosos, tese, ideias. Até o inimigo tem ideias. Se tocou, até o inimigo tem ideias. Quem teve ideias? Lutero. Teve ideias. Então, tu pega esse documento aqui, que é o terceiro sucessor de Pedro, atenção, isso é um documento. Tá aqui, mas eu estou com um documento antigo. Leiam, descubra, não esteja fora da Igreja de Cristo. Olha aqui, Santo Inácio de Antioquia, né? Santo Inácio, nascido aproximadamente no ano 30 ao ano 35. Já tinha ali aproximadamente Jesus ido ao céu, morto.
crucificado, morto e ressuscitado. Ele era um bebê ainda. E Santo Inácio foi morto aproximadamente, olha, gente, eu vou dar uma data aqui, no ano 107 aos 110. Oscila a documentação. Esse documento já foi analisado por cientistas, né? Morto no Coliseu, entregue aos leões. O Coliseu, gente, o dono do Coliseu, o império de Coliseu, não existe mais. Sabe por quê? Porque quem reinou foi a igreja de Cristo. Nada ia destruir a igreja de Cristo. Então você vê, essas criações de igreja por homem é a de Cristo, se ele disse que nada. Hoje, Roma olha para frente e diz: cadê teu império, César? Cadê teu império? Cadê os seus sucessores? Os sucessores de Pedro estão lá, em Roma. Olha que alegria, gente. De frente do Coliseu. Cadê teu império? Teu império lutou para destruir a igreja de Cristo. Nada destruiu. Está de pé. Amém, meu irmão? Estou trabalhando aqui documentos antigos. Agora veja bem. Eu quero dar a data de Santo Inácio. Por que eu quero dar essa data de Santo Inácio? Santo Inácio se converteu vendo o João Evangelista, o último apóstolo, evangelizando. Ele conta na sua carta. Ele já se converteu com a idade já avançada, que é avançada aproximadamente com seus 50, 65 anos, ou um pouco menos, né? E na carta, eu peguei alguns trechos dessa carta antiga. Veja bem, ali onde estava a igreja primitiva, a nossa igreja, e ele disse assim: veja, Santo Inácio e seus escritos, ele diz assim: vem para o Pai, não sinto prazer pela comida corruptível, nem me atrai os prazeres dessa vida. Agora atenção, hein? Lá no século I, indo no iniciozinho do século II, olha o que ele diz: desejo o pão de Deus, que é carne de Jesus Cristo. Gente, não sou eu, não é meu padre, não, que está dizendo isso, não. Olha quem está dizendo isso aí, que tem um grupo religioso, isso é Cristo, é? Isso é carne, é canibal, é? Olha o que ele dizia, o Santo Inácio, no século I. Está aqui em documentos. Pega, lê, olha aí, manda alguém olhar se esse documento é verdadeiro mesmo. Leia. E ele diz assim, o Santo Inácio: desejo o pão de Deus. Aquele pão que está na vida quê? O alimento, que é a carne de Jesus Cristo, da linhagem de Davi. E por bebida, desejo sangue dele. Santo Inácio falando, viu? Que é o amor incorruptível. Olha o que ele diz. E por bebida, desejo o sangue dele. O vinho se tornou sangue. Santo Inácio, aos Romanos 7. Mas espera aí. Ele escreveu a várias, mais um trecho da carta dele. Peguei trechos. Então você vai lá ler na íntegra. Eu já li aqui na íntegra. Ó, esse documento aqui já li na íntegra, tá? Não vou falar trechozinhos e o que tem lá atrás. Não. Leiam. E ele diz assim: preocupai-vos em participar de uma só Eucaristia. O que é que nós fazemos na missa? Nós participamos de uma só Eucaristia. E essa só Eucaristia, ó, se preocupar, acontece aqui,
Se você for para os Estados Unidos, vai acontecer a mesma missa. Se você for sair daqui para outro local, é a mesma missa, com o mesmo evangelho, com a mesma Eucaristia. Gente, não sou eu, não é meu padre, não, hein? É o Santo Inácio lá no século I, junto com os apóstolos. Preocupai-vos em participar de uma só Eucaristia. De fato, há um só carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, está aqui, do século I, sucessor de Pedro. Agora, atenção, atenção, vamos lá. Ele diz, vou repetir, preocupai-vos em participar de uma só Eucaristia, de fato, há uma só carne, de nosso Senhor Jesus Cristo, e um só cálice, na unidade do seu sangue, um único altar. A nossa igreja tem altar, as demais têm púlpito. Assim como um só bispo. Agora, veja essa entrelinhas. Assim como um só bispo, com um presbitério e uns diáconos, meus companheiros de serviço. Olha que lindo, porque ele fazia parte, meus companheiros de serviço. Ele foi sucessor. Deste modo, o que fizerdes, fazei-o segundo Deus. Inácio aos Filadelfinenses. Gente, são os escritos, capítulo 4, tá? Gente, eu encerro com isso aqui. Olha que lindo. É para você passar e amanhecer o dia só lendo esse trecho. Rapaz, a Eucaristia, uma só carne, um só sangue. Eu quero desejar a vocês que adorem ao Senhor na Eucaristia. Não perca essa oportunidade. A Igreja de Cristo, a Eucaristia é Cristo, a verdadeira carne, o verdadeiro sangue. Se alimente diariamente, se for possível, do corpo e do sangue de Cristo. Gente, eu sou apenas um estudioso, pesquisador, e trazer aqui e esclarecer que muita gente que está na Igreja Católica também duvida. Tem um espírito protestante dentro da Igreja Católica e cai sob terra esse espírito. Não é um espírito do Espírito Santo, não é. Então, passe a conhecer mais a igreja. Pegue esse tesouro. Tem vários escritos antigos. Pesquise, leia, estude, se aprofunde. Você vai amar mais. De Santo Agostinho. Não se ama o que não se conhece. Conheça mais. Até mais, meus irmãos. Graça e paz. O que é que vocês acharam? Deixa aqui algum comentário. Tudo bem? Vou encerrando por aqui. Foi maravilhoso. Está sendo sempre. E um abraço para todos vocês. Até mais.